Olá, amigos. Antônio Carlos Fernandes Júnior, presidente da FENALEGES, a Federação Nacional dos Servidores dos Legislativos e Tribunais de Contas Municipais, e também da CONFELEGES, a nossa confederação do Poder Legislativo e Tribunais de Contas do Brasil. É com um grande prazer que me dirijo, através da UVB, para todos os vereadores e vereadoras do Brasil. Rapidamente, nós temos que lembrar que os servidores públicos, até 1988, a Constituição de 88, não podiam se organizar em sindicatos. Nós tínhamos, então, apenas uma cultura associativa. A partir de 88, começamos a nos organizar e muito lentamente, num primeiro momento, até pela falta dessa cultura sindical, e depois, de um dado momento para frente, foi uma aceleração muito forte. E aí eu me reporto um pouquinho à origem das nossas movimentações, da criação da FENALEGES, da Federação dos Servidores das Câmaras e dos Tribunais de Contas Municipais, da CONFELEGES, que é a nossa confederação. Começou um pouquinho dentro da Câmara Municipal de São Paulo. Nós vimos que a associação que existia, cumprindo o seu papel social, de parceira social dos servidores e também, muitas vezes, dos vereadores. Nós temos tantos exemplos de vereadores que participaram ativamente das suas associações e participam até hoje das associações. Então, nós sentíamos a necessidade de nos organizarmos de uma forma mais profissionalizada, de uma forma mais condizente com as demandas que existiam e que existem cada vez mais fortes, dos servidores estarem dentro de um contexto de profissionalização, dentro de um contexto de aproximação do tripé que compõe as nossas instituições. Nós sempre dizemos que o que difere um pouquinho o nosso sindicalismo não é por ser nem melhor nem pior que os demais. É que nós servidores, temos uma relação muito próxima com as nossas instituições. Muitos de nós, há mais de 30 anos, eu brinco que sou desde Cabral dentro da Câmara Municipal de São Paulo. E então nós temos uma relação muito forte. Então nós trabalhamos pelo fortalecimento das nossas instituições. Nós temos uma relação direta com essa movimentação, com o fortalecimento das nossas instituições. E aí entra aquela questão de nós trabalharmos, que é o grande mote nosso. Nós atuamos pelo tripé das nossas instituições. Qual é esse tripé? Servidores efetivos, servidores comissionados e vereadores parlamentares. O equilíbrio e a harmonia deste tripé que faz com que uma instituição seja saudável. E assim, a primeira movimentação nossa foi criar o sindicato na Câmara de São Paulo. Então, como já dizia, as nossas instituições, nossas entidades sindicais atuam pelo tripé das nossas instituições. Servidores efetivos, servidores comissionados e parlamentares. E está seguindo uma coisa que já vem de antes. Se você se reportar a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, nós vamos encontrar que já em 1970 e pouco, ou seja, há bastante tempo atrás, ela editou a Convenção 151, Convenção número 151 da OIT. E essa convenção trata das relações dos trabalhadores do serviço público, dos servidores públicos, com as suas instituições, que até então não existia um tratado nesse sentido. E a Convenção 151 veio fazer. E, por incrível que pareça, o Brasil só acabou sendo signatário da Convenção 151 a questão de 10, 12 anos atrás. Que o Brasil oficialmente aderiu à Convenção 151. E, até hoje, ela não está, embora já tenhamos somado na 151 no Brasil, ela não está regulamentada ainda. Então, estamos trabalhando fortemente para que haja a regulamentação exatamente das relações de trabalho dos servidores públicos com as suas instituições.
seja no parlamento, seja no executivo, seja no judiciário, não importa onde for, esse é o objetivo. Nós, aliás, aqui uma curiosidade. Pela primeira vez, existe há alguns anos no Ministério do Trabalho, uma Câmara bipartite, governo-setor público, que trata das relações do governo com os servidores do setor público. Como existem outras câmaras dentro do Ministério do Trabalho, com a indústria, com o comércio, etc. Agora existe a do setor público. E pela primeira vez, o Poder Legislativo está representado nesta Câmara bipartite do Ministério do Trabalho. Foi uma movimentação feita por todas as entidades que compõem o espectro da Confelege, da nossa confederação, que é formada por 4 federações, já somou-se a quarta. Uma é a FENALEG, que congrega os servidores das 5.569 câmaras municipais do Brasil. A outra é a FENASTC, que congrega os servidores dos 34 tribunais de contas do Brasil. A outra é a FENALE. A FENALE pega as 27 assembleias legislativas. E a FENAFIRC. A FENAFIRC, além de pegar Senado Federal, Câmara dos Deputados e Tribunal de Contas da União, pega o FIRC, de Fiscalização, Investigação, Regulação e Controle, que são os órgãos federais, como o Banco Central, como o Ministério Público da União, as 52 agências reguladoras federaais, que é o sindicato que congrega os servidores das 52 agências reguladoras federais. Então, este é o conjunto que representa a Confelege. E o que acontece? Esse conjunto, pela primeira vez, se fez representar, então, dentro da Câmara Bipartite do Ministério do Trabalho. É uma conquista enorme. Nós acreditamos, sinceramente, que podemos levar para dentro da Câmara um pessoal de altíssimo nível que compõe essa Câmara. Podemos levar a visão do Poder Legislativo e dos Tribunais de Contas do Brasil. Eu acho que foi uma grande conquista. E isso faz com que a gente comece a entrar, então, nos porquês, o que se propõe às nossas entidades. E aí passamos para mais um tópico, que é como surgiram as organizações sindicais dos servidores públicos. O primeiro sindicato de servidores públicos que surgiu, como não poderia deixar de ser, foi exatamente o do Congresso Nacional, o Sindileges do Distrito Federal, pegando Câmara dos Deputados, Senado Federal e Tribunal de Contas da União. Por quê? Porque exatamente esses servidores é que davam suporte às atividades da Constituinte de 88 e sabia exatamente o que ia acontecer no dia 5 de outubro de 88, que era a promulgação da nossa carta, e no dia 6 de outubro foi registrado o Sindileges. Então, para vocês terem uma ideia da simbiose perfeita, do entrosamento perfeito das estruturas dos servidores com o Poder Legislativo, especificamente, mas com as nossas instituições. Aí, depois disso, nós tivemos o primeiro sindicato de Câmara Municipal, foi Porto Alegre. A Câmara Municipal de Porto Alegre foi o primeiro sindicato que se organizou, seguidos depois por Belo Horizonte, que foi também, e Campinas, o Sindicato de Campinas, e também Ceará, do estado do Ceará. Foi o primeiro sindicato regional de câmaras municipais, pegando o Sindileges do Ceará, que pega todos os municípios, todas as câmaras municipais do estado do Ceará, com exceção de Fortaleza. Esse cuidado, na ocasião, me lembro, foi tomado, porque já se prevendo que Fortaleza iria querer criar o seu próprio sindicato, como é a tendência natural de todas as câmaras, quando atingem um porte já que permite a criação de sindicato, no mínimo eles já estão se organizando regionalmente, por estado e por regiões. Micro-regiões, por exemplo, você pega, está se organizando o sindicato da região do Circuito das Frutas, no estado de São Paulo, é um sindicato que está se organizando. Enfim, quando você pega algumas câmaras municipais que têm geograficamente uma relação de afinidade. Tá? Muito bem. Criados os primeiros sindicatos, nós começamos a mostrar a que viemos, a que nos propunhamos, nossa organização dos servidores. E aí entra uma coisa importante, uma crescente profissionalização, tá,
dessa estrutura. E nós temos exemplos, eu me perdoem o bairrismo, né? Mas eu vejo o exemplo da estrutura da Câmara Municipal de São Paulo, uma estrutura extremamente profissionalizada, muito competente como suporte aos trabalhos dos parlamentares, né? Então, o objetivo é fazer essa profissionalização, levar cursos para os servidores, levar cursos de entrosamento, atividades de entrosamento dos servidores efetivos com os servidores comissionados. Tá? Ambos têm um papel fundamental em todo o processo, cada um tem o seu peso e o seu papel dentro das nossas instituições, tem que ser valorizado cada um nos seus respectivos papéis, e o entrosamento desses dois, então, com os parlamentares. Feito isso, nós damos o passo seguinte do projeto de organização dos servidores de todo o Legislativo. E, falando em profissionalização, vamos abordar o seguinte: diversos cursos, não só os cursos que são feitos para a evolução funcional dos servidores e profissionalização, nós temos exemplos claros de, por exemplo, uniformização de carreiras, de procedimentos de carreiras. Nós temos que lembrar que existe, vamos pegar um caso bem específico, procurador de Câmara, procurador legislativo, tá? O advogado que atende à Câmara Municipal. Você tem, desde câmaras que tem todo um quadro de procuradores legislativos efetivos, um quadro de 20, 30 procuradores, tá? Que estão para uma mega estrutura, e você tem aquelas câmaras municipais que tem um advogado na região que atende a diversas câmaras, tá? Como contratado. Então, nós temos que respeitar essas questões regionais, tá? Essas peculiaridades dos tamanhos das câmaras, mas nós podemos, e esse é um dos trabalhos que nós fazemos, uniformizar os procedimentos, uniformizar as nomenclaturas. A hora que nós começarmos a fazer com que seja a equipe de procuradores de uma Câmara Municipal grande que tenha lá seus 15, 20 procuradores, seja aquela Câmara Municipal, aquele advogado que atende a 7, 8 câmaras de uma determinada região, eles possam falar a mesma língua. E a hora que eles falam a mesma língua, o resultado, os senhores não tenham dúvida, senhores vereadores e senhoras vereadoras, não tenham dúvida que quando isso acontece em benefício de toda a nossa estrutura, de todas as nossas instituições. Então, nós temos esse caso dos procuradores, da uniformização das carreiras dos procuradores, nós temos os casos da uniformização dos diretores gerais, e aqui vale a gente fazer uma referência. Estava uma ocasião na Assembleia Legislativa de Roraima, falando para os vereadores eleitos em 2012, e estávamos falando em 2013, e falávamos da importância exatamente do tripé a que nos referimos, a harmonia e o bom entrosamento do tripé que compõe as nossas instituições para o bom funcionamento das instituições. E um presidente de Câmara até falou assim: eu sei bem do que está se falando, porque no nosso município mudou, a população trocou 100% dos vereadores, né? E na Câmara Municipal 100% dos servidores eram comissionados. Nós tínhamos dificuldade quem ia abrir a Câmara no dia 1º de janeiro, né? Porque havia uma Câmara sem memória. Então, há necessidade, sem dúvida, do servidor efetivo, há necessidade, sem dúvida, do servidor comissionado, ambos atuando para que o senhor vereador, a senhora vereadora, o senhor presidente de Câmara possa, ao assumir a cadeira, começar a implementar as políticas para as quais os senhores foram eleitos e poderem implementar essas políticas. É essa estrutura profissionalizada, cada um atuando dentro das suas atribuições, é que faz com que o resultado para toda a instituição e particularmente para o seu trabalho, vereador, seja profícuo, seja bem efetivo. Bom, dentre as boas atribuições e boas contribuições que as entidades sindicais trazem para as nossas instituições,
Em particular, vamos falar agora exatamente das câmaras municipais do Brasil todo, é a database. Essa foi talvez uma das grandes conquistas, o carro-chefe de todo o trabalho realizado pelos sindicatos e pelas entidades sindicais como um todo. A database específica do Poder Legislativo, não confundir vereador e vereadora, que com a database que existe eventualmente no município. Aquela revisão anual de salários preconizada pela Constituição Federal, etc. E tal. Não, nós estamos falando da database específica do Poder Legislativo. Por que específica do Poder Legislativo? Quem faz a política de recursos humanos da Câmara Municipal é o vereador, é a mesa diretora da Câmara. Pertence a... Nas câmaras temos orçamento próprio, somos um poder totalmente independente e o servidor do Poder Legislativo não é servidor do prefeito, é servidor do Legislativo Municipal. Então, nada mais natural, com o seu orçamento próprio, com a sua realidade própria, que nós sabemos que existem diferenças, às vezes, de situações e peculiaridades, tanto no Executivo quanto no Legislativo, que seja tratado isso dentro da database própria do Poder Legislativo. Isso é uma coisa que está se alastrando por todo o Brasil, várias câmaras já estão adotando, diversas câmaras estão adotando, longe de ser uma afronta ao Poder Executivo, isso é muito importante frisar, é apenas um posicionamento de independência do Poder Legislativo. Tá? E continua parceiro do Executivo do mesmo jeito. Nós tivemos recentemente um caso de uma Câmara Municipal, talvez não seja o caso de declinar o nome, que aprovou a database para o seu Poder Legislativo e o prefeito achou por bem vetar. E o veto voltou à Câmara para ser apreciado pela Câmara e foi derrubado por unanimidade. Mesmo o entendimento de todos os senhores vereadores foi de que, sob o aspecto legal, porque a Procuradoria da Câmara deu todo o embasamento legal para a database, politicamente também os senhores vereadores entenderam que a database específica do Poder Legislativo, de maneira alguma, iria ser um confronto ao prefeito. O que muitas câmaras às vezes acontece, e a gente tem que comentar, é que, por exemplo, às vezes o prefeito fala assim, puxa vida, a minha política de recursos humanos é uma, a Câmara Municipal, de repente, tem uma outra política de recursos humanos, e de repente, a Câmara mesmo não quer colocar o prefeito numa situação qualquer mais difícil quando ele for negociar a sua database com os seus servidores do Executivo. Isso é fácil de resolver, senhor vereador, senhora vereadora. A Câmara aprova o projeto de lei, aprova mesmo os reajustes anuais que ela achar por bem fazer na sua database e envia para o Executivo, que simplesmente devolve ao Legislativo para ser promulgado pela própria Câmara. Tá? Tem algumas prefeituras que não tem essa figura da devolução, mas tem a questão do prazo, passado determinado prazo sem apreciação do Executivo, ela fica automaticamente aprovada. Enfim, tem algumas alternativas que podem ser dadas ao prefeito para que ele não tenha que se justificar perante o seu público, perante os seus trabalhadores do Executivo, das políticas adotadas pelo Legislativo. São coisas absolutamente independentes. E aqui entra um outro momento que nós queremos chamar a atenção pela sua importância, que é a questão da FENALEGE, da nossa federação, ter conquistado o registro sindical do Ministério do Trabalho em 2014. Foi onde nós conseguimos nosso registro sindical. E, a partir de então, nós ganhamos a condição de representar legalmente, agora, de uma parte absolutamente formal, os servidores de todas as 5.569 câmaras municipais do Brasil. E como isso se dá? Você tem a seguinte situação, onde as câmaras municipais têm seu sindicato próprio do Poder Legislativo, tá? Campinas, Belo Horizonte, Porto Alegre, Ceará,
Então, quem faz a negociação trabalhista, os acordos trabalhistas entre os servidores e a instituição é o sindicato. Tá? Assim como na iniciativa privada, essa regulamentação, esse trabalho é da maior importância também para regulamentar uma série de atividades na relação trabalhista da iniciativa privada. O mesmo acontece no poder público. E um exemplo do que pode ser feito, e que tem também tido excelentes resultados para todo o tripé que compõe as nossas instituições, é onde existem câmaras municipais inorganizadas, que nós chamamos de inorganizadas porque não tem sindicato específico do Poder Legislativo, não confundir com o sindicato dos servidores municipais. Quando não tem sindicato do Poder Legislativo, então a FENALEGES tem a atribuição legal de representar os servidores numa negociação. E isso vai dar um embasamento às negociações que os senhores já fazem normalmente no dia a dia dos senhores, que é a resolver planos de carreira, planos. Não se trata só de salários, planos de carreira, as coisas relativas à saúde, e uma série de quesitos que podem ser discutidos e que o acordo coletivo de trabalho firmado ou pelo sindicato da Câmara ou pela FENALEGES, na falta do sindicato específico da Câmara, vai dar a condição legal para firmar-se esses acordos coletivos de trabalho e darem a ele o respaldo necessário, tanto aos legisladores quanto aos servidores. Esse é um fator da maior importância nesse processo, que é o acordo coletivo de trabalho que as entidades sindicais podem firmar em nome dos servidores perante as câmaras. E aqui nós entramos, então, num outro aspecto, uma outra atividade das nossas entidades, especificamente no caso da FENALEGES, que é levar às câmaras municipais um evento, ou diversos eventos, que unem os diversos setores das câmaras e com a sociedade. Nós temos um evento que chama-se Fórum Mais Legislativo, que nós já levamos a diversas câmaras. Então, nós pegamos uma Câmara Regional como polo, as câmaras do entorno são convidadas a participarem, tá? E ali nós, então, levamos durante um dia inteiro de palestras, convidados, imprensa, órgãos da sociedade civil organizada, organizações não governamentais diversas, especialistas em temas de interesse, seja dos vereadores, seja dos servidores, seja da população, seja da instituição. O que, inclusive, caracteriza muito fortemente esses fóruns mais legislativos é que nós trazemos para dentro das nossas casas, para usarem os nossos microfones, tá? Os nossos maiores críticos. Trouxemos para dentro da nossa casa, para os nossos microfones, tá? Queremos ouvir a sua crítica, queremos ouvir aqui, queremos discutir aqui agora os pontos que sabemos que temos falhas, todos sabemos que as nossas instituições são falhas, como todas as instituições têm falhas, tá? Mas o que está diferenciando significativamente? Nós estamos conscientes de que essas diferenças existem, de que essas falhas existem, e nós estamos aqui para, juntos, servidores efetivos, servidores comissionados e parlamentares, dialogarmos com a sociedade, dialogarmos com todos os setores críticos das nossas instituições para encontrarmos as soluções adequadas. Acho que essa é uma das boas contribuições que as entidades todas têm trazido para as nossas instituições. Cabe falar de um tema que não tão simpático, mas absolutamente necessário, que trata-se da contribuição sindical obrigatória por lei. Na iniciativa privada, nós já estamos bastante acostumados com a contribuição sindical. Todos os senhores já têm tido contato com esse tema. E é um instrumento absolutamente necessário para o desenvolvimento das atividades dos sindicatos, dos servidores, e, no caso nosso, dos servidores. A contribuição sindical, por favor, não tenham dúvidas, já está mais do que sacramentada no Superior Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça, tá? Que ela é devida, sim, por todos os servidores ativos, servidores efetivos e comissionados, tá? Nos mesmos moldes da iniciativa privada.
E isso é um trabalho, uma coisa que retorna para as nossas instituições. Nós fazemos questão que isso seja um retorno forte, significativo do trabalho das nossas entidades para o bem das nossas instituições, para o tripé das nossas instituições. Morning in your eyes, dark and daylight.